stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, você que acompanha o Quarta Convida, obrigado por estar conosco. Mais esse tempinho que a gente vai passar aí, fazendo alguns comentários, trazendo sempre uma alusão e fazendo sempre comparações com as escrituras sagradas que falam da razão da nossa vida, que é o Cristo da cruz. Por isso que dizemos aqui que ele, o Cristo da cruz, ele é o centro, ele é a vida, ele é a razão, ele é o tudo. E nesse Quarta Convida vamos abordar um tema bastante interessante. O tema é Fuja da mediocridade e dos medíocres. O que seria uma pessoa medíocre? Eu acho que a primeira pergunta que surge é essa, né? O que é uma pessoa medíocre? Vamos pegar aqui um pouquinho o dicionário para a gente poder contar com um apoio um pouquinho técnico, né? Vamos dizer. É aquela pessoa de qualidade média, comum, mediano, modesto, pequeno. Adjetivo substantivo de dois gêneros. Diz-se de uma pessoa pouco capaz, sem qualquer talento, e que de modo geral fica aquém das outras ou num dado campo de atividade, não consegue ultrapassar ou mesmo atingir a média. Wikipedia e outros aqui que eu estou analisando. Característica que é comum, ordinário, trivial, comentário medíocre, né? Qualidade média, mediano, não é bom nem mal, é uma obra medíocre, sem criatividade, sem originalidade, banal, medíocre. Algo que não tem grande valor intelectual, medíocre. E assim vai. Medíocre é sinônimo de mediano, trivial, vulgar. Esse é já um outro dicionário. Um outro vai pensar igual. E aqui a gente tem algumas posições de pensadores, de artistas, de filósofos, né? Como o filósofo artista norte-americano Oscar Wilde, ele diz, né, que a cada bela impressão que causamos, conquistamos o inimigo. Para ser popular, é indispensável ser medíocre. Nietzsche, famoso pensador, filósofo, no convívio com sábios e artistas, facilmente nos enganamos no sentido oposto. Não é raro encontrarmos por detrás de um sábio notável um homem medíocre, e muitas vezes por detrás de um artista medíocre, um homem notável. E vamos embora aqui com vários outros comentários, mas sempre vai trabalhar em cima dessa questão. Medíocre é aquele que se contenta com pouco, vamos dizer. É aquele que não tem o que falar e ele se baseia na mediocridade. Mediocridade, por exemplo, a vida de muitas pessoas passa pelo medíocre porque ele diz assim, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, eu não tenho como viajar, eu não tenho condições de dar uma vida melhor para minha família, ou eu não consegui um casamento, ou eu estou sozinho, ou meu casamento é uma porcaria, ou meus filhos são isso. Então a minha vida é uma mediocridade. Então ele se condicionou a viver uma vida medíocre. Por quê? Porque tudo que ele julga que impulsionaria a vida dele por uma situação melhor, não acontece. Então a vida dele é uma mediocridade, né? Ele analisa dessa forma. Ele não sabe trabalhar, por exemplo, com aquilo que eu tenho, com a minha situação difícil, o que eu posso fazer para melhorar. Se eu não consigo ajudar pessoas a melhorarem em algum motivo, em algum aspecto, em alguma posição, em algum segmento, o que eu posso fazer para eu melhorar? Como eu posso enxergar a vida de uma maneira diferente a compreender que isso vai levar a minha qualidade de vida melhorar um pouquinho. Então eu me conformo com aquilo e isso me torna um medíocre ou alguém vivendo na mediocridade.
Infelizmente, nós cometemos muitos atos de mediocridades na nossa vida. Isso é certeza. Todas as pessoas passam por um momento de mediocridade. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Eu sempre digo que bem-aventurado é aquele homem, aquela pessoa, né? Aquela pessoa que falha, erra e tenta corrigir lá na frente. Reconhece, o primeiro passo para os nossos erros, para as nossas falhas é reconhecer os erros e as falhas e tentar não fazer novamente, não cometer novamente. Então, quantos de nós cometemos atos de mediocridade? Quantos de nós, em algum comentário, em algum momento, em alguma característica da vida, fomos sim medíocres, né? E isso é importante que a gente entenda, porque aquela pessoa que diz, não, eu não, nunca fui medíocre, pelo contrário, tenho diplomas, não sei o quê, por si só, um comentário desse, uma afirmação dessa, já é uma mediocridade. Já mostra que por detrás daquela pessoa existe uma pessoa medíocre, que é pior do que ter atos de mediocridade, é ser uma pessoa medíocre. Porque alguns se medem pelos diplomas. Eu estou gravando de propósito. Você está vendo aí atrás, diplomas, reconhecimento, honra ao mérito. Isso não forma o meu caráter. Isso não faz de mim uma pessoa melhor ou pior. Isso aí faz parte da vida, do dia a dia. Alguns conquistam, outros não. Alguns têm triplo disso aí. Alguns não têm tantos, mas têm diplomas e certificados muito mais valiosos do que os reconhecimentos que estão aí atrás. Mas muitos se pautam por isso. Eu não sou medíocre porque eu estudei. Eu não sou medíocre, né? Como ele falou aqui, um dos pensadores aqui que eu li, quer dizer que uma pessoa sem acesso à cultura, ela é obrigatoriamente uma pessoa medíocre, porque não sabe, às vezes, nem ler, nem escrever, ou sabe parcamente ter uma leitura, ou fazer algumas contas para o básico da vida, ela é uma pessoa medíocre? Eu te garanto que não. Eu acho que posso dizer até o contrário. Pessoas que não são medíocres são pessoas, às vezes, que têm pouca cultura, a cultura secular, a cultura acadêmica, mas têm a vida, têm a experiência da vida, e na experiência da vida aprenderam a não serem medíocres, né? Então, medíocres são aqueles que medem pela condição social, pela posição acadêmica, pela condição financeira e econômica. Esses são os verdadeiros medíocres. E outros tipos de mediocridade que eu vou citar a seguir. Pois bem, eu me arrependo muito de ter sido medíocre em algumas situações ou de conviver com pessoas medíocres. Como é ruim você conviver com pessoas medíocres. E eu vou te dar agora alguns exemplos. Aquela pessoa que está preocupada com a vida do outro. Eu passei uma situação muito complicada alguns anos atrás. Como você sabe, eu sou um ministro do Evangelho, por graça de Jesus, por tolerância de Jesus, sou um pastor evangélico, um pastor cristão, tenho exercido esse ministério. E durante uma situação de um tempo atrás, eu tive que tentar administrar, engolir situações de pessoas medíocres. Eu vou dar um exemplo. Pessoas que ficavam nas redes sociais cuidando da vida dos outros. Quem cuida da vida dos outros é medíocre. É medíocre, está cometendo um ato de mediocridade e, pior ainda, é um medíocre assumido, que não consegue olhar para a vida dele. Então ele está olhando a vida da pessoa. Olha, aquele ali está bebendo cerveja. Olha, aquele ali está com uma roupa escandalosa. Olha, aquele ali está assim. E como eram pessoas, às vezes, pensavam que eram pessoas com uma certa influência na igreja, achavam que a pessoa não podia cantar, não podia tocar, não podia estar na frente, não podia estar fazendo isso, fazendo aquilo, porque estavam vigiando os atos da vida da pessoa particular. Isso é mediocridade. Isso é mediocridade. Você cuidar da vida dos outros é ser medíocre. É a pessoa que não consegue cuidar da própria vida. Você não tem o que fazer? Vai ler um livro. Hoje, com os vídeos na internet, tanta coisa boa, esse Quarta Convida é muito bom. Vai lá escutar um Quarta Convida. Vai se preocupar com a vida dos outros. Às vezes eram pessoas que tinham filhos, netos. Ao invés de se preocuparem com seus filhos, com seus netos, o que podem dar de bons exemplos, estavam preocupados com a vida dos outros. Isso é ser medíocre. Aquele cara que chega, sou cristão, não gosto que fica comentando de política, não sei o quê, é medíocre. Você que foge de um comentário de política, você que não assume uma posição política de acordo com os valores que nós temos, os valores que nós temos são valores cristãos. Pelo menos eu entendo dessa forma.
Então você que diz, não, é a vontade de Deus que colocou um governo, não é a vontade de Deus. Talvez Deus permita por algum momento, né? Por alguma situação, mas é a vontade do povo. Desde que não sejam urnas duvidosas como as nossas aí, desde que não seja um ato falho do nosso STF, que com uma manobra muito estranha recolocou aí o nosso amigo etílico aí ao poder novamente. Mas você tem que discutir isso, você tem que saber isso. Você tem que saber o que está correndo por trás dos bastidores, né? O que são medidas reais, o que são medidas constitucionais e não são. Então a pessoa diz, eu não entro em briga, não sei o quê, porque você é medíocre. Por isso que você é medíocre, você não conhece, você não estuda, você não procura saber um pouquinho, então você está na mediocridade. E a mediocridade te faz fugir de assuntos como esses, né? Então, alguns assuntos não é mediocridade você não discutir. Tem gente que não gosta de futebol, não vai discutir futebol, não sabe o que está discutindo, não sabe nem porque tem 11 de cada lado, não sabe porque que a bola é redonda, não sabe porque que aquele negócio retangular que tem lá com uma rede atrás, que é o alvo do futebol. Então você não vai discutir, porque aí você se torna medíocre, discutindo uma coisa que você tem total desconhecimento. Mas algumas coisas fazem parte da nossa vida. A religião faz parte da nossa vida. Como você é regido pela tua estrutura de fé, faz parte da tua vida. As pessoas sempre estão em busca de um equilíbrio, de uma paz, de uma palavra. Isso é o que procuram na religião. É a resposta que querem da religião que, infelizmente, em muitos casos não tem resposta para isso. Por quê? Porque os líderes são medíocres. São medíocres. Aqueles que roubam, aqueles que mentem, às vezes com a própria escritura na mão, são medíocres. Dizem, não, eu enriqueci, não, eu prosperei e tal. São medíocres. E eu vou dizer para você uma coisa. Cuide bem para onde você está querendo ir na eternidade. Porque uma coisa eu tenho certeza absoluta. A eternidade com o Salvador, com o Cristo da cruz, se você crê na Bíblia, e a Bíblia garante uma eternidade com o Cristo da cruz, que nós não somos eternos. Nós começamos um dia. O Cristo é eterno. Não tem nem princípio nem fim. Mas nós tivemos um começo. Mas ele promete a eternidade. Eu te garanto uma coisa. Pela Escritura. Se você não crê na Escritura, o problema é teu. Mas baseado na Escritura, o céu pode ter várias qualidades, mas uma coisa é certeza, lá não é lugar para medíocres. Medíocres não herdarão o reino dos céus. Tem os seus títulos, tem os seus diplomas de pastor, de bispo e o raio que o parta A4 aí, tem aí os seus diplominhas, tem aí as suas estruturas, seja reconhecido por seres humanos, mas lá você não chega, porque lá não é lugar de medíocres. O Cristo da cruz não andou com gente, ele andou com gente comum, mas não com gente medíocre. Você pode falar, não, Pedro era medíocre. Não. São Pedro não foi um cara medíocre. É um cara como você, como eu, que errou, que tropeçou, que fez coisas erradas, reconheceu e tentou reconduzir a sua vida. Isso prova a atitude de uma pessoa que não é medíocre, é falho. Você é falho, eu sou falho, nós falhamos, nós erramos, nós não somos o Cristo. Perfeito é só o Cristo, igreja perfeita não tem. Não vou naquela igreja porque pintaram de preto. Não vou naquela igreja porque é escuro. Não vou naquela igreja porque é muito barulho. Meu amigo, os medíocres gostam da divisão. Os medíocres não gostam de andar juntos. Os medíocres não gostam de superar as diferenças, né? Porque para eles ou você pensa igual, ou eles se isolam, ou eles te anulam. Não é verdade? Esse pessoal aí que fica pregando igualdade, tudo, eles não sabem conviver com pessoas que pensam diferentes. Eles falam uma palavra democracia, eles nem têm ideia do que é isso. Eles falam de preconceito, eles são preconceituosos. Eles são medíocres, são pessoas medíocres. O que eu mais peço a Jesus de um tempo para cá, isso faz parte da vida, você vai ficando velhinho, passou dos 60 e tal. O que eu mais peço a Jesus, Senhor Jesus, evita de cortar do meu caminho pessoas medíocres. Eu já não suporto mais pessoas medíocres. Isso não é uma soberba da minha parte. São pessoas medíocres, que não sabem conversar, só elas sabem, só elas... Você já viu aquela pessoa que você tenta conversar e ela não para de falar? É um medíocre, porque ele quer impor a posição dele em cima, e às vezes até te humilha. Não, você não sabe e tal. Você não sabe a Bíblia e tal. A minha avó, a minha vozinha saudosa, a vozinha materna, ela aprendeu a ler na Escritura Sagrada. Ela foi uma pessoa medíocre. Eu te garanto que ela morreu com Cristo Jesus. Ela tinha um amor muito grande por Jesus. A minha avó materna, minha avó paterna, a mesma coisa.
né? Veio da Itália, nunca teve uma condição de estudo, tal, mas a melhor coisa que ela fez na vida dela é reconhecer Cristo, o Cristo da cruz, o Cristo da Bíblia, é o Cristo que nós cremos, né? Porque tem tanto Cristo por aí, tem até o Henri Cristo, uma figura patética e cheio de seguidores, um patético, né? Mas está cheio de seguidores medíocres, como ele. Ele é uma figura grotesca e medíocre, né? Então, é interessante que essa minha avózinha paterna, ela cria no Cristo. Ela falava, por que Jesus não me leva? Eu falava, avó, enquanto a senhora está aqui, a senhora tem alguma utilidade, algum exemplo, alguma palavra. Por isso que o Senhor não a recolhe, né? Então, conversava, falava das coisas erradas, e não tinha letra, não tinha academia nenhuma, mas tinha a vida, a experiência da vida, a experiência com o Cristo da cruz. Você vai me dizer que ela não era salva? Porque ela não tinha diplominhas? Porque ela não sabia interpretar a Bíblia? Você é um medíocre se você pensa assim. Eu não penso dessa maneira. Eu penso no Cristo da graça. Eu penso no Cristo do amor. Eu penso no Cristo que quer resgatar, não pisar em cima, né? Aqueles que querem pisar em cima são os medíocres. Então, as amizades medíocres, elas são muito prejudiciais para nós. São pessoas que fazem a gente perder tempo na vida. Com esses exemplos que eu dei aí, né? Pessoas que ficam sempre criticando, sempre tem um comentário. Saia da mediocridade, cara, vai fazer alguma coisa. Tanto livro bom para ler, hoje tanto vídeo bom para você assistir, para crescimento. Tanto cara aí que fala sobre conselhos, sobre experiências de vida. Poxa, tanta coisa bacana. Por que você não vai atrás de coisa boa que vai te ajudar a crescer, a abrir um pouco a tua mente? Mente aberta não é para os medíocres. Os medíocres podem ter instrução, podem ter dinheiro, podem ter fama, podem ter um monte de coisa, mas são medíocres, continuarão sendo medíocres. Isso não é a graça de Jesus, nem a eternidade capaz de chegarem. Então, alguém pode pensar, você está fazendo um desabafo? De certa maneira é um desabafo, porque eu fico chateado comigo mesmo, falo, quanto tempo na vida eu perdi com pessoas medíocres do meu lado, pessoas que não me acrescentaram nada, só me encheram o saco, só me atrasaram a caminhada na vida com seus pensamentos pequenos, vulgares, mesquinhos. Traduzindo tudo isso, medíocres, pensamentos medíocres. Então, vamos olhar para o nosso exemplo maior, o Cristo da cruz. Esse homem não foi medíocre. Se havia alguma coisa na mensagem dele, era a não mediocridade. Ele é o nosso modelo, é ele que a gente tem que seguir, né? Seremos perfeitos igual a ele? Nunca, jamais, jamais. Mas é isso que nos desafia a querermos seguir, a querermos estar ao lado dele. Valeu? Não vou me alongar muito, tenho sido bem sucinto aí nos Quarta Convida. A gente está mudando os formatos do Quarta Convida e temos pensado algumas coisas diferentes para o próximo ano aí. Você sabe que o Quarta Convida já está no ar há mais de 1 ano e meio quase, né? Praticamente 1 ano e meio. Então, para o ano que vem, a gente quer trazer algumas novidades para você também. E aguardo o ConvidaCast desse mês de novembro. Ele promete bastante. Vamos falar sobre calendário litúrgico. Muito bacana a pessoa que nós iremos entrevistar. Por enquanto, fico por aqui. Te agradeço por estar com o nosso Quarta Convida. E a minha oração pela tua vida, não seja medíocre. Pela tua família, não seja medíocre para a tua família, não seja um medíocre no meio da tua família. Minha oração por você, por tua família, teu comércio, teu consultório, teu escritório, teu local de trabalho, tua vizinhança, tua escola, que Jesus esteja abençoando com toda sorte de bênçãos, de graça, repreendendo toda seta, todo olho maligno que vem com inveja para tentar te destruir, toda crítica desconstrutiva que caia por terra no nome do Cristo da cruz, do Cristo a quem nós servimos, a quem queremos dedicar a nossa vida e a razão desse Quarta Convida existir. Que seria uma quarta comum, não uma quarta convida, se não houvesse o nosso Cristo, o nosso Senhor. Meu abraço para você e até o próximo Quarta Convida. Jesus te guarde. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that makes this heart